Olá, pessoal. Vamos à aula de hoje. Vamos começar a falar da histologia, né, nessa aula de hoje. Bem, histologia, né, é o ramo da ciência que trata do estudo dos nossos tecidos, dos tecidos biológicos, desde a sua formação até a sua estrutura, né, o seu funcionamento de modo geral. Então, a palavra histologia vem do grego histon, que significa tecido, e logos, estudo. Portanto, é o estudo dos tecidos biológicos do nosso corpo. O corpo de um organismo multicelular como o nosso é constituído por diferentes tipos de células especializadas em realizar diversas funções. Então, essas células, né, com determinado tipo de especialização, eles vão se organizar em grupos. E esses grupos, a gente vai dar o nome de tecidos. Então, alguns tecidos são formados por células que possuem a mesma estrutura e outros são formados por células que têm diferentes formas e funções, mas juntas colaboram na realização de uma função maior geral, né? Então, quando a gente pensa num tecido, eu posso ter um tecido com um tipo de célula só e um outro que eu posso ter um arranjo de células para realizar aquela determinada função. Todos os tecidos presentes nos nossos organismos vertebrados, eles são formados a partir de 3 folhetos germinativos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Do ectoderma, a gente vai dar origem à nossa epiderme e alguns anexos cutâneos, anexos da nossa pele, que são pelos e glândulas. Todas as estruturas do nosso sistema nervoso também têm origem no ectoderma. E o epitélio de revestimento das cavidades, como a cavidade nasal, cavidade bucal e cavidade anal. Do mesoderma, que é outro folheto germinativo, a gente tem a camada interna da nossa pele, que é a derme, a formação dos músculos, tanto musculatura lisa como esquelética, o nosso sistema circulatório, então coração, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, são formados a partir das células do mesoderma, e as células que vão formar o nosso sistema esquelético, os nossos ossos, cartilagens, o nosso sistema excretor, né, rim, bexiga, e aparelho reprodutor, como os órgãos genitais e as gônadas, né, que são os ovários e testículos. Já a camada mais interna, que é o endoderma, né, essa camada germinativa, vai dar origem ao nosso epitélio de revestimento e glândulas do nosso aparelho digestório, com exceção da cavidade oral-nasal, que a gente viu que é do ectoderma, todo o nosso sistema respiratório, fígado e pâncreas. Então, aqui a gente tem, né, nessa imagem, aqui os 3 folhetos, né, e aqui o resumo da formação a partir desses folhetos germinativos, folhetos embrionários. Bem, nessa formação, né, dos nossos tecidos, a gente vai distinguir 4 grupos fundamentais. Então, a gente tem tecido epitelial, o tecido conjuntivo, que é o que vai dar a origem a vários tecidos do nosso corpo, tecido muscular e tecido nervoso, né? Então, aqui na nossa ilustração, a gente vê a gama, né, de estruturas que a gente pode formar no nosso corpo a partir desse juntamento, desse agrupamento de células. Bem, o tecido epitelial é o primeiro que a gente vai estudar hoje. Ele tem a sua origem embrionária a partir dos 3 folhetos embrionários. Então, o tecido epitelial, ele tem uma parte dele com origem no endoderma, que é o epitélio de revestimento do nosso tubo digestivo, da nossa árvore brônquica, do fígado e do pâncreas. O mesoderma vai dar origem ao endotélio dos nossos vasos sanguíneos e vasos linfáticos, que é o revestimento interno desses vasos, e o mesotélio, que é o revestimento de serosas. Então, por exemplo, o revestimento do coração, que é o pericárdio, tem origem aqui no mesoderma. E o ectoderma vai dar origem aos epitélios de revestimento externos. Então, a nossa epiderme,
ao revestimento da nossa boca, do nariz, do ânus. Esse tecido epitelial, ele também, conhecido como epitélio, ele é constituído por células justapostas. O que isso significa? Que eu não tenho espaço, muito espaço entre essas células. Elas estão bem juntas, bem unidas, né? E por isso eu tenho pouca substância intercelular. Então, desse modo, essas células ficam bem aderidas através das junções, né, de células vizinhas. Então, lembra quando a gente estudou na citologia, que na membrana a gente tem uma especialização para fazer essa junção de células, né? Então, aqui no tecido epitelial, isso é bem presente, isso é importante para manter a continuidade do tecido e executar a função dele de revestimento, principalmente, né? Bem, esse tecido, então, vai desempenhar várias funções no nosso organismo. Então, como eu já adiantei, ele vai revestir e proteger superfícies, tanto internas como externas do nosso corpo. Então, a gente viu que a nossa epiderme, né, a superfície externa do corpo, é feita de tecido epitelial e todo o revestimento interno, nosso tubo digestivo, nosso tubo respiratório, né? Também vai absorver e secretar substâncias. Então, o epitélio do nosso intestino, por exemplo, ele vai ajudar a gente a absorver nutrientes e vai secretar também substâncias como muco, né? A cavidade nasal, ela produz um muco que ajuda a gente a limpar, né, o ar dessas partículas que ficam suspensas. E também, esse tecido epitelial, ele vai facilitar o transporte de substâncias entre os tecidos. Outra característica importante do tecido epitelial é que ele é avascular, ele não recebe vasos sanguíneos. Então, para que ele seja nutrido, para que ele receba, né, seus nutrientes, ele precisa de uma outra camada que fica logo abaixo dele, que a gente chama de membrana basal. Essa membrana basal, ela é conectada ao tecido conjuntivo subjacente. E aí esse tecido conjuntivo, essa lâmina, é que tem os vasos sanguíneos e linfáticos que vão fornecer todos os nutrientes, oxigênio, né? E recolher os resíduos para que esse tecido se mantenha vivo, tá? Então, o tecido epitelial, ele é formado por células que estão muito próximas, com pouco substância entre essas células, e não recebe vasos sanguíneos. Ele depende da membrana basal para se manter nutrido. O conjunto constituído pela membrana basal e pela lâmina própria do tecido conjuntivo é conhecido como lâmina basal. Então, aqui a gente tem uma ilustração, né? O rosa, a camada mais superficial, representando aí o epitélio, e embaixo ali no azul, a lâmina própria, né, com os capilares sanguíneos, formando então essa região que vai dar suprimento nutricional ao nosso tecido epitelial. Nós temos dois tipos de tecido epitelial, um de revestimento e o outro glandular. O epitélio de revestimento, ele proporciona uma proteção mecânica à superfície revestida. Então, por exemplo, a nossa pele, né, protege a gente do atrito, né, do contato com outras superfícies. Outra função é separar órgãos e compartimentos do nosso corpo. Então, por exemplo, o pericárdio é uma película que vai revestir o nosso coração, isolando ele dos outros órgãos torácicos. O peritônio é uma outra película que vai envolver os nossos órgãos abdominais. Então, vão compartimentalizar o nosso corpo. Outra função do tecido epitelial é a absorção de moléculas, que vai transportar, né, de um compartimento para o outro. Então, por exemplo, o epitélio intestinal, como eu já tinha falado antes, ele facilita, né, esse transporte de substâncias do que está dentro do intestino para passar para a nossa corrente sanguínea. E outra função importante é a proteção de órgãos, impedindo o seu dessecamento. Então, por exemplo, a mucosa nasal produz um muco que vai lubrificar toda essa região da cavidade nasal, favorecendo com que a gente tenha aí uma cavidade capaz de realizar suas funções. De acordo com o local do revestimento, esse tecido epitelial ele pode também ter uma outra classificação.
Então, a gente pode chamar de epiderme, todo o revestimento externo do organismo. Mucosa, todo o revestimento de uma cavidade de um órgão. Então, a parte interna do intestino, a parte interna do estômago, todo esse revestimento é tecido epitelial, mas a gente chama de mucosa. Então, mucosa gástrica, revestimento interno do estômago. E serosa é o tecido epitelial que vai revestir o órgão mesmo ele estando dentro do nosso corpo, de maneira externa. Então, pericárdio, ele envolve o coração por fora do coração, mas o coração está dentro da caixa torácica, né? Então, ele é uma serosa que envolve esse órgão. Uma outra maneira da gente estudar o tecido epitelial é observar o número de camadas e o tipo de célula que vai compor esse tecido epitelial. E aí, a gente vai fazer uma nova classificação. Então, eu posso dizer, de acordo com o tipo, né, de célula que eu tenho ali naquele tecido, se ele é simples, se ele é estratificado, se ele é de transição, se ele é pseudoestratificado. Então, quando eu tenho apenas uma camada de células naquele tecido, eu vou dizer que ele é um tecido epitelial simples. Se eu tenho mais de uma camada de células, a gente vai dizer que ele é estratificado. Quando esse epitélio estratificado, ele tem uma camada superficial, que é diferente das outras, né, que normalmente globosa, a gente diz que ele é de transição. E pseudoestratificado, quando a gente tem uma sensação de que eu tenho mais de uma camada de células pela posição diferente dos núcleos da célula. Então, ele me engana, né? Eu acho que eu tenho mais de uma camada, mas na verdade eu tenho só uma, né, de células. O nome desse tecido ele é estabelecido pelo número de camadas que a gente tem, né? E o tipo de célula que vai constituir. Então, a gente vai olhar a camada mais externa para complementar essa nomenclatura. Então, eu chamo de pavimentosa ou escamosa as células que são achatadas. Cúbicas, globosas, quando elas têm esse formato cúbico, arredondado. E prismática, quando elas são altas, como um prisma, como uma coluna, né? Então, aqui a gente tem uma ilustração mostrando, né, na parte superior da imagem, o simples, formado apenas por uma camada, então aqui simples escamoso ou pavimentoso, simples cúbico ou globoso e simples colunar ou prismático. Aqui eu já tenho estratificado, ó, mais de uma camada de células. Aí eu vou olhar aqui a última camada, ó, é pavimentosa, então vou dizer que é estratificado pavimentoso ou escamoso. Estratificado cúbico ou globoso, né? Já nessa imagem aqui, ó, a gente percebe que eu tenho apenas uma camada de células, mas os núcleos estão posicionados em diferentes níveis, dando uma sensação falsa de que eu tenho mais de uma camada de células. Nessa outra imagem, ó, a gente consegue visualizar isso melhor. Então, a gente tem aqui o pseudoestratificado, né, com os núcleos de diferentes níveis, mas apenas uma camada de células. Simples pavimentoso, apenas uma camada com células achatadas. Simples cúbico, ó, apenas uma camada com células cúbicas. E simples prismático, apenas uma camada com células alongadas. Do outro lado, a gente tem os tecidos estratificados, ó, várias camadas de células, só que lá em cima a gente tem células achatadas, então a gente vai chamar de estratificado pavimentoso. Aqui eu tenho várias camadas de células, mas a parte superior são células globosas, ó, vou chamar de estratificado de transição. E aqui eu tenho várias camadas de células, mas a última é alongada, ó, estratificado prismático. Então a gente pode ter uma classificação diferenciada de acordo com o número de camadas, então ele vai ser simples ou estratificado, simples quando tem uma camada só, estratificado mais de uma camada de células. E o segundo nome é de acordo com o formato dessas células. Então, se é pavimentoso, é porque são células achatadas, cúbicos ou prismáticos, de acordo com o formato de cada célula. Bem, continuando, o tecido epitelial de revestimento, ele pode ser coberto por uma camada externa de queratina ou não.
Então, ele pode ser classificado como tecido epitelial queratinizado quando tem queratina, e não queratinizado quando não tem. Então, o que é a queratina? É uma proteína, né, produzida pelas células do nosso tecido epitelial, e essas células, normalmente, elas estão na nossa epiderme, e elas vão hipermeabilizar a nossa epiderme. Então, a função dessa queratina é evitar a perda de água para o meio, né? A gente consegue manter o nosso corpo com uma quantidade de água para que a gente consiga funcionar, né? Nosso corpo ele tem uma porcentagem de água muito alta, então a gente não pode desperdiçar, não pode deixar isso perder com uma quantidade grande. Então essa queratina ajuda a gente a hipermeabilizar nossa pele, evitando essa perda de água para o meio. Um outro tipo de tecido epitelial é o tecido glandular. Então, nesse tecido, as células produzem e secretam diversas substâncias, como hormônios e enzimas. A gente pode ter glândulas unicelulares, formadas por uma única célula, né? E essas células são chamadas de caliciformes. A gente tem a presença delas principalmente no epitélio interno do sistema digestório e do sistema respiratório, né? Já as glândulas multicelulares já são órgãos, né, maiores formados por diversas células. Então, essas glândulas, elas podem ser classificadas de acordo com o local que ela vai lançar a sua secreção. Então, a gente chama de glândula exócrina quando essa glândula vai eliminar as suas secreções para fora do organismo ou para um órgão cavitário. Então, tem um órgão que é oco e eu vou lançar essa secreção ali dentro. E isso a gente faz através de um ducto, um tubo, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar na glândula salivar, ela é uma glândula que fica na nossa face, né? E a produção dela é a saliva. Onde que ela lança a saliva? Dentro da nossa cavidade oral. Então, tem um tubinho que vai sair da glândula até a minha boca. Então, é uma glândula exócrina. Já uma glândula endócrina, ela elimina seus produtos direto na nossa corrente sanguínea. Então, não precisa de ducto. Então, por exemplo, quando você libera o hormônio da tireoide, esse hormônio ele cai na corrente sanguínea e é distribuído para o nosso corpo todo e atua na nossa regulação do nosso metabolismo. Então, ele não precisa de um tubinho para ser lançado em um determinado local. Ele se dissipa através da corrente sanguínea. Então, essas glândulas são consideradas endócrinas. E existem glândulas que são mistas. Então, essas vão ter as duas porções, como o pâncreas. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que é a secreção exócrina. Então, esse suco é lançado por um tubo, né, que vai chegar no nosso intestino, no duodeno. Já a porção endócrina, que vai lançar na corrente sanguínea, produz a insulina e o glucagon, que são duas secreções que vão ajudar a gente a controlar as taxas de glicose no nosso sangue, né? Então, são tipos diferentes de tecido epitelial aqui, que vão trabalhar para produzir secreções para que o nosso corpo funcione de maneira adequada. Bem, terminamos aqui a parte de tecido epitelial. Espero que vocês tenham gostado, né, que tenham aprendido, e espero, então, na próxima aula, a gente dar continuidade ao estudo da histologia, tá bom? Então, até a próxima. Tchau.